Olá, muito bom dia para você que acompanha a SP Rio Mais. Hoje a gente dá sequência à série de entrevistas com os candidatos às eleições deste ano. O convidado de hoje é Rico Bazano, candidato a deputado estadual pelo MDB. Ele que é publicitário, atleta de hipismo rural e representa aqui a nossa cidade de São José dos Campos, né, Rico? Em mais de 30 anos de carreira, já foi 30 vezes campeão brasileiro. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória dele, as propostas. E para participar dessa entrevista aqui ao meu lado, José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé Gui. Bom dia, bom dia. Lembrando que essa entrevista fica salva, além do YouTube, do Facebook, também fica lá no nosso Spotify, é só você procurar portal SP Rio Mais, bem como todas as nossas entrevistas. Rico, seja muito bem-vindo a SP Rio Mais. Bom dia, Matheus, bom dia, Zé Guilherme. Eu que agradeço o convite aqui de poder estar falando um pouco da minha história, minha trajetória, né? Então agradeço também aos ouvintes aí, todo mundo que está acompanhando aqui nas redes sociais, né? Então é um prazer poder estar falando um pouco do hipismo, da ecoterapia e da minha trajetória. Rico, tem uma pergunta de praxe que a gente sempre começa aqui, esses nossos bate-papos. A gente sempre pergunta sobre as motivações. O que te faz querer ser político nas eleições desse ano? Você que é candidato a deputado estadual pelo MDB. Já posso chamar de candidato, né? Porque Sim, já foi sim, oficializado, né? Sim, já pode me chamar de candidato, sim. As minhas motivações já tá na minha espinha, né? Eu sou um atleta que através do esporte eu me eduquei, eu fui exemplo, né? Sou 30 vezes campeão brasileiro em 39 anos de carreira, representando a minha cidade, né? Então sou um atleta de sucesso que representa São José dos Campos há 39 anos. Há 15 anos eu fundei o Instituto Rico Viver, onde eu atendo crianças com as diversas deficiências, e o Instituto Rico Viver já se esparramou por todo o Brasil, já atendendo mais de 1.000 famílias, né? Então minha motivação é essa, continuar sendo um exemplo no esporte, né? Através do esporte a gente pode educar, podemos tirar crianças das drogas, né? Através do esporte eu me formei, eu comecei no esporte, depois fiz a faculdade, tudo, né? E a questão da ecoterapia, questão dessas crianças, né? Assim, por exemplo, São José dos Campos, a gente tem na rede pública de ensino, a gente tem 1.400 crianças da educação especial. Então, assim, eu quero estender realmente esse trabalho que eu faço em todo o Brasil, eu quero focar um pouco agora em São José, a gente poder compartilhar todo o nosso conhecimento em ecoterapia, em assistência social. Então, assim, essa motivação é enorme, né? Assim, então já está na minha espinha, então eu falo que eu não sou um personagem, né? Abraçando uma bandeira, isso já está em mim desde sempre, né? Essa motivação social, essa motivação de poder ser um exemplo para outras pessoas. Rico, a gente sabe que você quer dizer, já tem experiência política, né? Sim. Quer dizer, você não chega do zero. Sim. A gente queria que você contasse para a gente o que você já fez na política. Sim. Eu me formei em 99, né, como eu sou publicitário, e me especializei como marqueteiro político, né? Então eu trabalhei muitos anos com o Dr. Itamar Cópio, né? Então com o Dr. Itamar eu cheguei a ser chefe de gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Onde a gente já aprovou algumas leis, a gente fez um trabalho junto ao Dr. Itamar Cópio. Todos sabem também que eu sou primo da Renata Paiva, que já foi vereadora por 4 mandatos, então a gente já fez muito trabalho juntos, inclusive quando a gente firmou um convênio com a ecoterapia com a Prefeitura de São José dos Campos, foi com a Renata Paiva, através do mandato político dela, né? Então eu tenho N campanhas também que eu já realizei na parte do marketing político, mas de fato, né, como falo assim, da política pública, né, a gente teve essa implantação da ecoterapia aqui em São José dos Campos e em outras cidades, né, e toda a minha experiência como chefe de gabinete na própria Assembleia Legislativa em São Paulo. Porque a arena política é complicada, né? Sim. Quer dizer, não é uma coisa, acho que é bem menos tranquila que uma hípica, né? Sim, sim. Eu queria saber de você, como é que você vai enfrentar, né? Como é que você está preparado para enfrentar esse embate na Assembleia? Sim,
Também trabalhei durante um ano na Câmara Municipal de São José dos Campos com o vereador Milton Vieira Filho também, então complementando, né, a primeira pergunta, né, e eu encaro isso assim para mim com uma tranquilidade enorme, né, porque minha vida sempre foi desafio, luta. Sou um atleta de competição, então sei que na política você tem muitos embates, e embate é o que eu estou mais acostumado a fazer na vida, né? Competir, ganhar, perder. Então, exemplo, eu encaro isso com muita tranquilidade, porque é meu dia a dia, né? Então, esses embates, para eu poder defender o que eu acredito. Então, assim, as minhas bandeiras são bem claras, né? Então assim, é um embate, né, que eu vou conseguir trazer, né, esse acesso de políticas públicas para crianças especiais, tudo. E outra coisa, a bandeira do esporte mesmo também, que está hoje em dia, por exemplo, não é mais obrigatório, né, essa educação física que nem a gente fazia. Eu jogava basquete, vôlei, handebol na escola. Hoje em dia a mãe vai lá, leva um atestado de alguma atividade e tal. Então, isso é uma coisa que para mim é muito importante. Foi lá né? naquela época que você começou a criar o gosto pelo esporte já? Exatamente. Eu desde criança, eu joguei basquete, eu tentei outras modalidades antes do hipismo, né? Então, basquete, handebol, vôlei, tudo na escola, entendeu? Então, eu fui incentivado na educação física, que era obrigatório, você tinha dentro da escola. Hoje, em muitas cidades, né, do estado de São Paulo, não é mais obrigatório, né? Então, eu criei o gosto pelo esporte na educação, na escola. E você está dizendo aqui, dentre alguns exemplos de políticas públicas que você vai querer trazer para o Estado, você mostra que o esporte ele vai além de apenas uma técnica, mas ele também ele também pode ser inclusivo, né? E essas políticas que você está apresentando aqui, você vai focar no Vale do Paraíba ou no estado inteiro? Porque a gente está fazendo aqui uma biografia sua e vale destacar que você é natural de São Paulo, mas o seu instituto ele tem uma atuação forte aqui em São José e em outras cidades da região, né? Sim. Então, a sua atuação, ela vai ser mais voltada aqui para São José, aqui para o Vale, ou vai ter uma atuação mais estadual? Eu queria saber se você defende aquela coisa do voto distrital, de valorizar as pessoas daqui. Como que você enxerga isso? Eu sou nascido em São Paulo, mas minha família, minha mãe é daqui, né? Eu monto a cavalo em São José dos Campos desde os meus 2 anos e meio, né? Olha só. Então, eu vim morar em São José de vez, assim, com 8, 9 anos, né? Mas o meu foco é São José dos Campos, porque onde tudo nasceu, é onde as pessoas vão vir aprender aqui em São José dos Campos o que a gente faz. O Instituto Rico Viver nasceu em São José dos Campos, né? Então, assim, nesses 15 anos do Rico Viver, já muitas prefeituras vieram aprender aqui em São José dos Campos comigo para levar para todo o estado. Então, assim, as políticas, as leis são estaduais, mas o foco a gente implementar em São José dos Campos. São José é um exemplo em muitas áreas e vai continuar sendo na ecoterapia e no hipismo também, que muitas pessoas vêm aprender comigo e para levar para outras cidades. Então, assim, eu defendo muito o voto regional. O MDB, que é o seu partido, o MDB aqui de São José tem defendido isso, né? Sim, a questão do voto regional. Sim, a importância né, do voto regional eu sempre defendi com unhas e dentes, porque, assim, o que acontece? Muitos candidatos, exemplo, acho que nas eleições passadas, entre os mais votados, a maioria eram de fora, né? O caso da Janaína Pascoal levou não sei quantos 1000 votos de São José dos Campos. Então, assim, a gente precisa conscientizar as pessoas que a gente precisa ter gente da cidade, que eu me considero joseense, que eu estou aqui desde criança, né? Eu represento São José dos Campos nas pistas há 39 anos, né? Em todo o Brasil, né? Então, assim, essa é a questão do voto regional. Você vai acrescentar mais uma pista, né? Vou acrescentar mais uma pista, e onde com certeza a gente vai conseguir realizar mais coisas, né? Agora, aproveitando, você falou da questão do esporte, né? O esporte também está ligado à questão da saúde, né? Exatamente. Quer dizer, é uma dobradinha, né? É uma dobradinha. Como é que a saúde está na sua candidatura?
Então, por exemplo, né, que eu falo assim do exemplo, né, tudo, né? Eu me criei através do esporte. Através do esporte, eu adquiri bons hábitos, né, de alimentação, de não usar drogas, de não fumar. Então, assim, a saúde também está muito, exemplo, na minha formação, porque desde 2000 eu trabalho com o Dr. Itamar, né? Desde 2000 a gente construiu muitas coisas juntos, né? Então, assim, a gente teve uma lei que a gente conseguiu aprovar, mas o governador não sancionou, para a gente trazer o Centro Regional de Transplantes para aqui para o Vale do Paraíba, né? Hoje, São José dos Campos é uma das referências no transplante de fígado, com o próprio Dr. Itamar. Mas a gente poderia ser referência também transplantes de rins, e exemplo do conjunto, que também hoje em dia você faz transplantes de 2, 3 órgãos juntos. Então, uma da minha bandeira que eu quero junto também com o Dr. Itamar, que a gente não vai desistir, a gente tentou uma vez, a gente vai trazer para cá, e eu vou, caso eleito, trazer esse Centro Regional de Transplantes para a gente tirar, acho que 2.000 pessoas da fila que estão ligados na máquina lá da hemodiálise. Então, por exemplo, como você falou mesmo, a saúde anda junto com o esporte, entendeu? Então, assim, a gente tem muita coisa a fazer na saúde, são pequenas coisas. A gente conseguiu fazer a lei, eu como chefe de gabinete, para a gente utilizar as aeronaves do estado de São Paulo para transplantes de órgãos, né? Aeronaves ociosas, né? Então, a gente tem alguns projetos, né, exemplo, que pontualmente para a gente conseguir melhorar a nossa região, que a gente sente. Estamos avançando em muitas áreas, né? Mas eu acho que também na saúde é um ponto meu principal, que tem tudo a ver com esporte, com qualidade de vida também, e educação também, né? Educação é uma área que a gente está bem junto, né? Principalmente a educação especial. Hoje e sobre isso que eu ia perguntar mesmo, porque uma outra bandeira que você traz também, que você defende, é a questão do autismo, né? Sim. De ações inclusivas para as pessoas autistas, né? Conta um pouco mais sobre esses projetos. Então, é uma coisa que eu falo, né? Por exemplo, né? As cidades, né? Fazem assim, não, Dia do Autismo, Respectro, várias ações, né, pro autista, mas na verdade o autista ele precisa de atendimento, ele precisa de tratamento. Ótimo ter o Dia do Autista, ótima conscientização, são assim, esses trabalhos são lindos, mas não só a conscientização, o dia, a carteirinha, precisa de um tratamento, né? O local, Sim. Vai ter uma sala lá para o autista, tem a cadeira no ônibus, tudo isso são ótimo, mas a gente precisa começar a pensar em realmente ter tratamentos. Não só, eu falo da tecla da ecoterapia, mas tem N tratamentos alternativos, como a hidroterapia, você tem muita coisa que você precisa. Você que é um profissional dessa área, que entende do assunto, né? Como que tudo isso está interligado? A ecoterapia é um tratamento multidisciplinar que utiliza o cavalo, né, como facilitador. Só que dentro de uma equipe, ele tem o psicólogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, então a gente acaba tratando toda a família também, a gente tem um assistente social, né? Mas, por exemplo, vamos falar do autista, que você vou tentar dar um exemplo para as pessoas que entenderem, né? O autista é uma pessoa que, né, vive no mundo dele. Você põe ele em cima de um cavalo, que é uma massa viva de 500 quilos, não tem como ele não começar a interagir ali com o cavalo. Então, assim, ele vai alimentar o cavalo, ele vai pentear o cavalo. Se ele é um autista que tem, por exemplo, alguma outra patologia de tônus muscular, ele em cima do cavalo, ele vai trabalhar. Então, é um trabalho muito amplo, que eu acabo falando que acaba ocorrendo a equinomagia. É a coisa completa, né? É a coisa completa, mas temos também a hidroterapia também, que dá muito resultado. É que a ecoterapia, o cavalo acaba sendo um atrativo, que você consegue segurar a tensão,
dessas crianças, né? E trabalhar várias coisas, como a fala também. Então, assim, é um leque muito grande para a gente poder trabalhar com essas crianças. Esse né? medo também que o Matheus Esse medo, falou. né? Que assim, não só as crianças, mas... O medo assim, do cavalo, né? o medo do cavalo e a partir do momento que ele tá lá em cima, dominando um cavalo de 500 quilos, você dá esse empoderamento para ele, né? Você dá essa confiança, né? E geralmente são assim, são sessões longas. Como é que é assim O dia a na dia. prática, né? O que que acontece? O autista vai procurar uma entidade que cuida, que tem esse tratamento, essa terapia, Sim, né? sim. E como é que se dá a esse parte processo? a parte montada do tratamento é meia hora por semana. Mas ele fica entre 1 hora e meia na hípica, porque ele faz a alimentação, também do cavalo, a escovação. Então e a gente tem a equipe dos profissionais e dos estagiários também. Então ele fica esse tempo de entre 1 hora e 1 hora e meia dentro do instituto, né, recebendo esse tratamento, né. Nós temos o Jardim dos Sentidos também, que ele consegue interagir com plantas aromáticas, com texturas. Então, a gente tem várias ferramentas além do cavalo nesses tratamentos, né, com cores. Então, é um tratamento que realmente comprovadamente dá resultado. Você tem grandes prefeituras que atende uma demanda grande dentro da educação especial, que hoje é uma área nova na educação, tem alguns anos. Então, eles estão se adaptando, eles estão treinando os professores para cuidar dessas crianças de inclusão, né, que a gente fala, né, da educação especial. Então, é uma área nova, mas é uma área que hoje a gente precisa ter atitude e começar a fazer. Você fala muito da inclusão dessas crianças especiais, né? Mas também, pelo que eu li da sua trajetória aí, você também tem preocupação com a inclusão no esporte, né? Sim. Quer dizer, que é um outro lado da coisa, né? Porque o esporte, através do esporte, né? Se você tem esse acesso cedo no esporte, você tem primeiro você tem que saber qual que é a sua aptidão esportiva, né? Então você tem clubes em São Paulo, que no Esporte Clube Pinheiros, né? Tem um trabalho com as crianças que ele apresenta todas as modalidades para descobrir uma modalidade que ela tem aptidão. A partir do momento que você tem aptidão para o esporte, você começa a se dedicar, a treinar, porque ninguém é campeão sem se dedicar, ninguém é campeão sem treinar. Então, são coisas da educação, né? Que é a dedicação, é o treino, a alimentação. Então, assim, você pode ser... O esporte é uma ferramenta, sabe, essencial para você educar as pessoas. Agora, o hipismo, como um esporte, vamos dizer, ele tem a gente pode falar que hoje o hipismo é um tanto elitista, né? Por causa que é caro, você ter o cavalo, você ter onde montar, né? Como enfrentar esse obstáculo do custo do esporte? O hipismo é conhecido como um esporte de elite, né? Mas eu gosto sempre de falar que qualquer esporte de alto rendimento é para elite. Então, assim, você não consegue ser campeão, exemplo, de qualquer modalidade, desde que você não tem investimento. Então, sempre qualquer esporte de alto rendimento custa caro. Qualquer esporte. Exemplo, hoje até menos, mas a gente pega assim, vou dar um exemplo, assim, o Ronaldinho Gaúcho, quando jogava no Brasil, era assim um palitinho, ele ia para a Europa, ficava forte, o próprio Kaká. Então, assim, o Brasil ainda é muito atrasado em muitas modalidades, né? Que nem a própria Fabiola, ela foi estudar fora, fazer uma faculdade fora. Então, através do esporte, ela teve oportunidades, né? Fez uma faculdade no exterior, né? Por quê? E foi buscar essa técnica, foi buscar, exemplo, conhecimento fora do Brasil para trazer aqui para gente. Mas o que eu digo assim, qualquer esporte de alto rendimento é caro,
Qualquer esporte, assim, você precisa de muito investimento. Só que sem atletas de ponta, você não vai construir uma base. Por que a importância do investimento, do alto rendimento? Que a gente precisa de ídolos, de espelho, para a gente conseguir fazer uma base grande no esporte, nas escolas. Qual que é o intuito de a gente ter uma base larga embaixo? A gente tirar essas crianças da droga, a gente ensinar que tudo na vida você precisa se dedicar, você tem que cuidar da mente, do corpo e da saúde. Né? Então, por isso que sempre é importante você ter o atleta de ponta, o exemplo, o espelho, para você ter uma base larga para realmente fazer a função do esporte, tirar essas crianças da rua, de tudo, né? Uhum. Rico, falando um pouco agora sobre a questão política, a questão partidária, né? A gente que conheceu aqui agora um pouco dos seus projetos, né? As iniciativas que você quer trazer para o estado de São Paulo, principalmente aqui para São José. Mas falando agora um pouco sobre a questão partidária, esse xadrez político, né? O MDB, que é o seu partido, ele já confirmou aliança com o Rodrigo Garcia, né, do PSDB. Rodrigo Garcia, que é candidato ao governo do estado, ao atual governador, e busca aí a sua reeleição. Eu queria uma análise sua dessa aliança, como que você vê essa candidatura do Rodrigo, as suas expectativas para as eleições estaduais. Sim. Eu acredito na candidatura do Rodrigo Garcia por saber que o público paulista é muito seletivo para as escolhas. Né? O estado de São Paulo, o eleitor, ele estuda, ele analisa bem. E o Rodrigo é um cara que tem uma carreira pública, sabe, já teve em 5 secretarias de estado, né, à frente. E eu acho que, exemplo, o São Paulo não vai se arriscar a, por exemplo, Tarcísio. Tarcísio é um candidato que veio de outro estado, é um candidato que teve teve um ministério, mas é uma aposta, é um cara que está sendo enxertado, entendeu? Então, até ontem no debate, o Tarcísio perguntou assim pro Rodrigo, o seu, né, não sei como referiu ao Dória. Padrinho. Seu padrinho Dória, né? Padrinho. E daí o Rodrigo respondeu, não, pô, quem precisa de padrinho é você, entendeu? Porque o Bolsonaro que tá colocando ele e enfiando pela goela um cara que nem é paulista, entendeu? Então, assim, minha visão, né? Então, assim, São Paulo não vai, eu acredito que o eleitor paulista não vai se arriscar, entendeu? Entre as opções que tem. Então, assim, tem plena convicção que o Rodrigo ele vai ganhar, vai para o segundo turno, vai se eleger governador de São Paulo, entendeu? Mesmo com as pesquisas, colocando o Tarcísio e o Haddad à frente? Sim. Você acha que o Rodrigo Garcia ele vai conseguir virar o jogo, vai conseguir ganhar, conquistar o eleitor? Sim. Se você for analisar há 4 anos atrás, da onde saiu o França, que ele entrou governador, ele saiu com 2-3%, chegou no segundo turno. Ele só não ganhou a eleição porque fizeram lá o Bolsodória lá. Então, assim, eu tô analisando o que a gente viu há 4 anos atrás, né? O Rodrigo é um cara muito competente, é um cara que já passou por 5 secretarias, né, do governo do estado, é um cara preparado. Você está acompanhando o Rodrigo na campanha, subindo o palanque? Não, assim, eu tô acompanhando, assim, as agendas regionais aqui, né? Então, assim, eu tenho acompanhado o Rodrigo nas agendas regionais, nesse encontro que teve aqui, o governo na área, você vê a quantidade de... A gente esteve lá, inclusive, lá nesse evento, no Parque da Cidade, no Parque da Cidade, quantidade de máquinas, tá? E eu vendo prefeitos, por exemplo, eu vi a prefeita de Ubatuba, que é do PL, partido do Bolsonaro, tá fechado com o Rodrigo, entendeu? Por quê? Pela competência do Rodrigo. Então, assim, a gente vê muitos partidos, né, muitos prefeitos que não são nem do MDB, nem da coligação, que estão apoiando o Rodrigo. Então, assim, eu acho que o eleitorado paulista não vai se arriscar nem com Haddad e nem com Tarcísio. Você acha que a eleição no estado tá polarizada? Porque muitos dizem que sim, outros dizem que não, né? A gente vê que tem Tarcísio e Haddad liderando as pesquisas, né? Representando aí Lula e Bolsonaro. Sim. A eleição nacional está polarizada, a nacional é um fato. A estadual você acha que tá polarizada também? Tá polarizada, mas assim, eu vou voltar a falar, mesmo polarizada, o público paulista, ele é seletivo. Então, assim, eles não vão votar numa pessoa só porque o Bolsonaro tá falando.
entendeu? E também só porque o Lula tá falando também. Então eu acredito assim que o Rodrigo deve ir no segundo turno com o Haddad, mas o Haddad já está no teto dele de votos, entendeu? Então assim, eu acredito que o Haddad não possa crescer mais do que ele já tem de percentual nas campanhas. E se vocês estão acompanhando, o Rodrigo só está crescendo. Começou lá com acho que 4, 5, 6%, já está com 19%, e o Tarcísio com 20%. Então, assim, Eu tava conversando aqui com o Matheus antes de começar a entrevista. O Matheus jovem, né? Perguntando da tradição do PMDB, do MDB em São José. Sim, né? sim. Que a gente queria saber. É muito grande, né? Já teve um peso maior, né, Rico? O que aconteceu com o MDB aqui? O pessoal mais antigo o doutor falou que o MDB no Vale do Paraíba já teve 8 deputados. 8 deputados na época do Robson Marinho, Bevilacqua, Jário Pinto. Sim, não é da minha época, assim, eu não era criança, mas assim, depois falaram, acho que o Alckmin também, né? Então, assim, que no Vale do Paraíba, Aricara, então que no Vale do Paraíba o MDB teve 8 deputados, né? E o MDB durante alguns anos, né, foi perdendo força em toda a região, né, mas eu digo que eu sou MDB raiz, né, aqui de São José dos Campos. Eu tô desde 2000 no MDB, junto com o Itamar, quando eu fiz a campanha dele, né, o Itamar Coppel, que é meu padrinho político, eu me orgulho muito disso, ele tá desde 71, 72 no MDB, sabe, ele tem uma história grande da MDB. Eu sou uma pessoa que tem uma história grande no MDB, né? Eu falo que eu sou MDB raiz há muitos anos, né? E sempre lutei para o MDB Vale, não é de hoje, né? Então, eu espero trazer de volta o MDB para o protagonismo não só em São José dos Campos, mas para o Vale do Paraíba, porque a gente já teve 8 deputados. Era o que eu ia te perguntar justamente, porque hoje os principais nomes do MDB aqui em São José é o Fernando Petit, vereador, sim. E o Hélio Nishimoto, né? Sim, sim. São os dois grandes articuladores aí do MDB. Uhum. Tem algum outro nome que você considera que é uma das principais lideranças do MDB? Você tem boas expectativas para o futuro do MDB em São José? Sim, sim. O MDB tem... A grande referência do MDB em São José dos Campos é o doutor Itamar Coppel, né? É um cara que há 50 anos dentro do partido, né? E vieram agora há alguns anos, né? O Petit e o Nishimoto, que vieram do PSDB para o MDB, são duas pessoas super competentes, são políticos que não têm mancha, né? São fichas limpas que não tem mancha, né? Então, assim, o MDB, a gente está com bons líderes, né? Então, assim, mas precisa ter uma construção ainda mais, né? Nós perdemos um vereador, né? Então, que mudou de partido, mas esse trabalho de construção tem que ser constante e a gente precisa mais, né? Que nem a gente já teve, sei lá, 10 prefeitos no Vale do Paraíba, hoje tem acho que 3, né? Tem aqui Tem o Saldi em Taubaté. Saldi, o Caraguatatuba, e tinha, acho que São José do Barreiro, acho que mudou, né? Então, assim, o MDB já teve um protagonismo regional que a gente precisa voltar a ter, né? Quanto tempo que tá a produção? Já tá no final? 30 minutos? Pra gente encerrando aqui, Rico, a gente tá encaminhando pro final aqui desse nosso bate-papo. Você já tem uma popularidade, você já é relevante, já tem um nome conhecido aqui em São José por conta da sua carreira como atleta, né? O seu próprio Instagram, você tem milhares de seguidores lá, acumula, faz uma campanha política bem ativa, estava fazendo uma pré-campanha bem ativa nas redes, agora acredito que vai continuar com essa estratégia de rede social. Você acha que você já ser conhecido aqui na região, isso contribui para uma possível candidatura sua? Qual vai ser as suas estratégias para continuar conquistando votos? Você ser conhecido na sua cidade e tendo um trabalho de anos, né, não sendo um personagem, isso contribui, mas eu acredito que não é suficiente pela quantidade de candidatos que tem na cidade. Então você tem que ter um trabalho fora
do seu reduto, né? Então, eu já representei, assim, exemplo, sempre representei São José dentro do estado. Então, por exemplo, eu tenho ecoterapias onde eu coordeno mais de 1.000 famílias fora de São José dos Campos. Quando você tem um ente querido na família, né, não é só aquela o pai e a mãe, né, são famílias estendidas, né. Então tem regiões como a região de Limeira, Rio Claro, São Carlos, que eu já tive ecoterapia e coordeno ecoterapias nessas regiões. Eu tenho bastante voluntários, tenho muitas famílias. Carapicuíba, Osasco e Barueri, eu coordeno 1.000 famílias, só nessas 3 cidades, hoje 1.000 famílias ativas, né, de ecoterapia. Além da bandeira também do esporte em geral, a gente vai levar essa mensagem. Então, assim, a gente tem alguns trabalhos pontuais com a própria Tandara Cacheta, que é uma campeã olímpica de vôlei. Então, a gente está fazendo um trabalho pontual no esporte, nessa importância do esporte estar presente realmente nas escolas, né? De ter da escola ter essa obrigatoriedade de ter um professor de educação física dentro da escola, né? Então, em muitos lugares já não tem mais essa obrigatoriedade, né? De cada escola ter um professor de educação física, né? Eu tenho um trabalho feito em Cruzeiro durante muitos anos, a ecoterapia de Cruzeiro, atendi centenas de famílias. Estamos abrindo uma ecoterapia agora em Ubatuba, onde a gente vai começar com 70 famílias também. Toda essa trajetória sua dentro do esporte, dentro dessas políticas inclusivas, você acredita que pode, então, contribuir a você conquistar o eleitorado, né? Se tornar mais conhecido? Sim, porque para você fazer a quantidade de votos suficiente, você precisa causar uma conexão, entendeu? E não adianta só essa conexão na cidade. Você tem que ter essa conexão nessas bandeiras, nessas causas, entendeu? Então, eu acredito que eu consigo ter um leque de eleitorado onde eu consiga uma conexão, né, da pessoa ver a minha trajetória de vida, ver tudo que eu já fiz e realmente enxergar que eu posso melhorar, né, esses atendimentos, tratamentos. Esse leque de possibilidades, coisas. Né? Eu acredito que eu tenho conexão não só em São José, mas em todo o estado de São Paulo, né? Zé Guilherme, mais alguma consideração? Não, eu acho que realmente a questão da inclusão da ecoterapia é bem legal como bandeira, né? Vamos ver se o eleitor vai também entender assim, né? Vai comprar essa pauta, né? Eu tenho também uma outra pauta que às vezes, assim, as pessoas que não conhecem a fundo possam não entender, né? Mas, por exemplo, o mundo do cavalo, pra você ter uma ideia, Zé Guilherme, ele gera 3 milhões de empregos direto no Brasil. Ou seja, a indústria do cavalo, que entra veterinários, fábricas, professores, hípicas, ecoterapias, né, fábricas de suplementos, cavaleiros, romeiros, né, sitiantes, né, roupa do cavaleiro, né, gera mais emprego que a cerveja no Brasil, gera mais emprego que a indústria automobilística no Brasil. Então, exemplo, é um segmento muito grande e a gente vê as ONGs ativistas colocando os cavaleiros, colocando toda essa indústria, que eu estou te falando que são 3 milhões de empregos diretos, pesquisa do governo federal. Estão colocando esses cavaleiros como maus trato animal, entendeu? Sendo que o cavalo de esporte, ele tem aptidão. O cavalo de esporte é bem cuidado que a gente, entendeu? Então, assim, tem essas ONGs ativistas que elas estão equivocadas em botar a indústria do cavalo como maus tratos ao animal, como vilã. Então, assim, esse é um segmento invisível que eu tenho, e eu tenho essa notoriedade, né, de 30 títulos nacionais. Então, a sua pauta envolve essa questão de defesa da cadeia produtiva, da cadeia produtiva do cavalo, sim, tudo, né? Todo esse ecossistema que é gigantesco.
é gigantesco. Né? Exemplo, hoje São José, quem, né, não enxerga, nem tanto, mas você vai para a região norte, todo lugar tem um cavalo, tem uma lojinha de ração. Até então, hoje tem, né? Até hoje né? tem, ainda São José. Não, você tem muito, você pega São Francisco Xavier, mas você entra para o interior de São Paulo, você entra para o interior de São Paulo, é muitos milhões de empregos que eu vou estar defendendo também. E entre outras pautas pontuais, né? Que eu acho que é meu diferencial em relação a outros candidatos regionais aqui, que tem a bandeira na cidade, né? E não consegue atingir o Estado como um todo. Muito bem, Rico Bazano, candidato a deputado estadual pelo MDB, ele que é publicitário, atleta de hipismo rural, representante aqui da cidade de São José dos Campos, e como ele acabou de falar, em mais de 30 anos de carreira, já foi 30 vezes campeão brasileiro. Rico, obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da minha trajetória, da minha vida e o que eu pretendo fazer. Então, assim, essas oportunidades, né? Essa oportunidade que vocês estão me dando aqui de poder conversar, falar e perguntar coisas assim, interessantes para as pessoas terem conhecimento desses universos, né? Que às vezes as pessoas desconhecem, né? No caso, esse que eu falei por último, são 3 milhões de empregos no Brasil, essa cadeia produtiva, né? Zé Guilherme, obrigado também pela sua participação. Estamos aqui, até a próxima. Muito bem, eu sou Matheus Andrade, lembrando que todas as entrevistas ficam salvas no nosso Spotify e também no nosso YouTube. Só você acessar lá o nosso site, sprriomais.com.br, e o nosso Spotify portal SP Rio Mais, bem como todas as entrevistas que a gente já fez e também vai fazer daqui pra frente. SP Rio Mais, conteúdo de verdade.